iniciar, então. Beleza, Juninho? Bom, muito bem-vindos ao componente curricular de idoso e exercício físico. Nossa finalidade com esse componente é oferecer para vocês uma ferramenta de trabalho, já que é um público cada vez mais emergente. O Brasil vem ganhando cada ano que passa uma expectativa de vida maior. Na nossa região metropolitana da Baixada Santista, a geografia e a própria qualidade de vida que é gerenciada aqui em cada cidade apresentam números maiores para receber essas pessoas. Sendo assim, então, nós estaremos estudando desde os aspectos sociais, psicológicos e físicos, aspectos fisiológicos, sociais e fisiológicos, psicológicos e sociais da terceira idade. Bom dia, André, seja bem-vindo aí. Legal. Então vamos iniciar colocando para vocês aqui na tela o nosso plano de ensino, para vocês conhecerem um pouquinho do que vai ser realizado nesse semestre. Peraí, não é aqui não, desculpa. Peraí. Uma janela. Ah, não, pera só um pouquinho. Só um minutinho que eu já vou abrir aqui para vocês. Pronto, peraí. Felipe, não está ouvindo? Vamos começar. Era só um pouquinho, compartilhando. Aqui. Muito bem. Todos conseguem visualizar bem o plano aí? Sim, beleza. Só para a gente olhar. Deixa eu voltar aqui. Então, nossa ideia, como eu falei, então, os aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais da população da terceira idade, os idosos, que em países subdesenvolvidos a partir dos 60 anos, países bem desenvolvidos a partir dos 65, tá? Nós vamos ter algumas competências gerais desenvolvidas que são as dimensões simbólicas. A gente entende que vocês precisam se especificar para respeitar a intensidade do trabalho onde pode ser desenvolvido. Na dimensão procedimental, eu acredito que vocês precisam compreender ainda mais a condição de melhor qualidade de vida que o exercício físico pode oferecer para os idosos. E na dimensão atitudinal, a gente precisa compreender a qualidade do trabalho para não lesionar, para não causar nenhum dano nessas pessoas. Então, nós vamos estar apresentando vários conceitos atualizados, dando formação para vocês inserirem dentro da área de saúde, como de esportes para os idosos. E a gente, com certeza, possibilita para vocês mais facilidades aí para o mercado de trabalho, tá certo? No nosso conteúdo programático, a gente vai ter desde uma conceituação aí dos idosos até mesmo a questão da expectativa de vida, como é que isso é referenciado, todos os aspectos sociais, a didática, a importância desse professor, desde a fisiologia, o atendimento à família,
Vamos conhecer alguns esportes, algumas modalidades adaptadas para o idoso, estatuto do idoso, avaliações e testes, correto? E algumas propostas alternativas, como alguns esportes que foram mais adaptados. Nós vamos ter essas aulas expostas, né? Discussões, atividade de vida diária. Deixa eu só acrescentar aqui aulas via Meet. Eu consigo nesse Google Meet gravar e disponibilizar depois o material. A faculdade disponibiliza o Zoom, mas é para dividir com alguns outros colegas, para eu poder colaborar nesse processo. Então, eu uso esse aplicativo que já estava sendo usado pelas minhas disciplinas no semestre passado. Nas avaliações, a gente vai ter aí algumas atividades, tá? Teóricos e práticas, eu já vou explicar a primeira já. E aqui é um pouquinho da nossa bibliografia. Esse planejamento vai estar disponibilizado para vocês. Aqui é mais ou menos o nosso cronograma. Nosso cronograma ele pode sofrer algumas alterações, tá? Mas a princípio, né, hoje a gente está dando a introdução. A gente vai ver também o conteúdo programático que a gente está vendo agora, que não deu para ver no dia 8, foi uma abertura geral, né? No dia primeiro, a gente já começa forte nos aspectos fisiológicos e assim por diante. Queria falar sobre a atividade 1, que a gente vai apresentar dia 22 e alguns dia 29. Como é que vai funcionar essa atividade 1 aí? Essa atividade 1, ela vai funcionar da seguinte maneira. Vocês, com a experiência que vocês têm dentro da educação física, lendo um pouco dos conteúdos que eu vou já disponibilizei já no Moodle, mas posso disponibilizar também via WhatsApp. Eu quero que vocês ofereçam uma dinâmica, um exercício físico para um idoso, seja sua mãe, seu pai, avô, tio, tia, vizinho, ou de repente até algum aluno que vocês de repente tenham. Eu quero que vocês gravem um vídeo de até no máximo 1 minuto e nesse vídeo você demonstre um pouquinho de algum exercício físico. Durante a apresentação desse trabalho, você vai explicar qual foi o exercício, quais os benefícios, quais adaptações vocês proporcionaram para essa pessoa. Além de contar um pouco da anamnese dessa pessoa, né, explicar a importância, principalmente nos aspectos sociais, por que ela está praticando, ela é uma pessoa de tal faixa etária, ela precisa desse exercício por causa disso, disso. Então, vocês vão contar um pouco dessa anamnese para demonstrar os benefícios que a prática do exercício físico oferece para o idoso. Cada um na sua especialidade. Tem gente que é bom na área rítmica, tem gente que é bom na área de modalidades coletivas, tem gente que é bom nas artes marciais. Então, usem a sua especialidade para apresentar o trabalho do dia 22 e 29, se eu não me engano, de março. É isso, né? Deixa eu só conferir aqui. Não, é 22 e 29. Então, ó, um mês antes e um mês e uma semana antes eu já estou explicando como é o trabalho. Beleza? Aí vocês vão apresentar por aqui. Por aqui é fácil. Deixa eu só explicar para vocês. Vocês vão estar no notebook ou no celular. Vocês vão deixar o vídeo em outra janela, tá certo? E aí vai ter depois vocês testam isso, né? Aí vocês vão ter aqui, depois nos 3 pontinhos que tem aqui no canto, possibilidade de compartilhar aí 2 janelas. Aparece a opção assim, uma janela, 2 janelas, aí você coloca 2 janelas, consegue compartilhar. Então vale a pena testar antes. Então gravem o vídeo de 1 minuto, façam um teste antes aqui nesse aplicativo, para no dia 22, dia 29 a gente não ter problemas, tá? Toda a aula eu vou estar reexplicando o trabalho para tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Então, continuando aqui, ó, a gente tem outros temas. Aqui a gente tem atividade 2 já em maio.
atividade 3 no final de maio, e aí finaliza aqui no final de junho o nosso semestre. Tá bom? Bom, muito bem. Então, compartilhamos a tela aí para vocês identificarem como é que vai funcionar. A princípio desse planejamento, tudo bem? Alguma dúvida? Júnior, André ou Felipe? Muito bem. Queria começar expondo para vocês um pouquinho do trabalho que a gente vai desenvolver com a prática aqui desse componente curricular. Nada mais, nada menos que a gente entende que a gerontologia, que é a ciência que envolve o idoso, ele oferece as 3 pilastras básicas para a gente, como profissional, trabalharmos com esse público. São elas: o aspecto fisiológico do idoso, a gente entender como os sistemas, seja cardiorrespiratório, músculo esquelético, sistema nervoso, sistema urinário, gastrointestinal estão neste momento. Então, quais são as ações que o exercício físico vai proporcionar para esses sistemas? Segundo, os aspectos sociais, como é importante o desenvolvimento social, a sociabilização desse público nessa faixa etária, já que às vezes a gente tem questões que as famílias moram sozinhas, ou o idoso mora só, já ficou viúvo ou viúva. E a terceira questão psicológica, né? De ter uma vitalidade e aos poucos ir perdendo essa vitalidade. Todos esses aspectos são fundamentais para que nós, como profissionais de educação física, realizamos um bom trabalho com essa faixa etária específica. Nós sabemos que as doenças dos idosos, em sua maioria, elas são crônicas e muitas vezes múltiplas, né? A pessoa às vezes tem mais que uma doença, então toma vários remédios, né? Intercalados seus horários. Muitos estudos eles têm demonstrado que a maioria dos idosos eles apresentam pelo menos uma enfermidade crônica. Se eu não me engano, cerca de 15%, pelo menos 5 pessoas, né? 5 enfermidades, desculpa. Na questão em relação à sua funcionalidade, apenas 50% a 60%, segundo alguns dados de pesquisas voltadas para a área de saúde nos idosos, seriam completamente independentes, ou seja, muitos dependem de um cuidador ou de uma pessoa da família que vá fazer esse processo. Mais ou menos 40%, 50% apresentaria então esse grau aí de dependência. O esporte entra justamente aí. Não em proporcionar um bom atleta veterano, mas que o esporte, que os gestos motores, que as valências físicas como a resistência aeróbia, anaeróbia, a força, o equilíbrio, estejam presentes no dia a dia para melhorar suas atividades de vida diária. O lavar, o passar, o comer, o tomar banho, o andar, o direito de ir e vir, né, que é o direito à liberdade. Imagine só, uma pessoa às vezes que era líder, era coordenador, era chefe, era capitão do exército e hoje precisa de um cuidador. Então são aspectos psicológicos que envolvem. No contexto brasileiro, a existência de um familiar que se responsabiliza pelos cuidados de um idoso, dependendo, ainda é muito frequente. Esse idoso às vezes também tem a parcela de contribuição para a sua família, né, que é a pensão, a aposentadoria, e isso acaba ajudando também a fazer a família cuidar desse idoso, além, claro, do elo familiar, do elo, né, de valores humanos. No entanto, eu percebo que muitas mudanças foram ocorridas nas famílias. A estrutura familiar tem sofrido mudanças significativas. Hoje a gente não comemora mais só o Dia das Mães, né, o Dia dos Pais. Hoje a gente fala, às vezes, Dia da Família, né, porque às vezes tem família que não tem mãe, tem família que tem 2 pais, tem família que não tem pai, tem 2 mães.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado até na educação física escolar com esse sentido. Eu acho que, em geral, a mulher, né, ela trabalha fora e muitas vezes não há parentes nas proximidades. Essa mulher foi ganhando a independência, né, na década de 70, com a legislação, a lei do divórcio, o movimento feminista, daí também a criação das escolas de educação infantil, as creches, né? Então a mulher começou a ir para o mercado de trabalho. Então, essas famílias hoje possuem, assim, papéis mais dinâmicos, né? Mais flexíveis, né? Menor hierarquização e muitas vezes mudam com facilidade. Há uma tendência de termos, se eu não me engano, no futuro, ao longo do tempo, que muitos idosos morando sozinhos ou com famílias cada vez mais nucleares são incapazes de assistirem todas as suas necessidades, né? Suas demandas. Então, muitas vezes, eles buscam alternativas de cuidado. Então, às vezes, instituições como asilos, centros de convivência, né? E isso vem aumentando ao longo do tempo. Pra vocês terem uma ideia, apenas 10% dos asilos são asilos públicos. Ou seja, quase 80%, 90% são asilos particulares. E nesses asilos particulares, você tem o geriatra, às vezes um psicólogo, uma terapia ocupacional, e deveria ter um profissional de educação física, que ia prevenir diversas doenças que podem aparecer nessa faixa etária. Então, muitos aspectos, eu acredito que contribuem para novas formas, né, de atenção. Eu acho que cresce a necessidade de profissionais habilitados para oferecer e criar programas de serviço nessa comunidade, né, dos idosos. Então, eu proponho para vocês a gente entender mais ainda que essa aula que a gente vai ter toda segunda-feira é fundamental para a gente ter um grande mercado de trabalho. Hoje, se eu não me engano, aí, mais dados da Secretaria Única de Saúde, 8% a 10% são mais de 60 anos. E essas pessoas consomem mais de R$ 1 bilhão dentro do SUS, em questões de fraturas, ou outros problemas relacionados ao sistema cardiorrespiratório também, diabetes, entre outros. Então, um aumento de gastos, né, no setor da saúde tem sido inversamente proporcional à qualidade de assistência realizada no atendimento a essa população. Eu acho que essa população em geral, né, e mesmo os profissionais de saúde, ainda não estão bem preparados para compreender o processo de envelhecimento. Então, oi, Thales, você está levantando a mão, quer alguma ajuda ou só está testando o aplicativo? Oi, testando, Márcio, bom dia. Bom dia. Só estava testando, né? Então, só beleza. Testando. Tá bom, seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu acredito, pessoal, que a partir de 2006, no nosso país, a gente teve um avanço legal. Por quê? Porque, se eu não me engano, em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Essa política, ela tinha como finalidade a promoção de um envelhecimento mais saudável, a manutenção e a melhoria ao máximo da capacidade funcional dos idosos, a prevenção de doenças, a recuperação de saúde, a reabilitação daqueles que venham a ter sua capacidade funcional restringida. Então, todos vinham exercendo de forma independente essas funções na sociedade. Então, a ideia era afetar, né, que o principal problema do idoso era perder sua capacidade funcional. Então, aí gerava maiores problemas no sistema, porque você prevenindo as doenças dos idosos, você desafoga o Sistema Único de Saúde. Você vai dar mais qualidade de vida para as pessoas, sendo assim elas vão viver mais tempo e vão consumir mais tempo no país.
então elas vão ter uma expectativa de vida maior, correto? A saúde do idoso é uma das 6 prioridades mais pactuada nas 3 esferas do governo, né? Desde essa época. São apresentadas várias ações que visam, assim, a implementação de algumas diretrizes da política nacional da saúde do idoso, a questão social, afetivas e também demandas, assim, que a gente precisava compreender nos aspectos psicológicos, né? E tanto aflige essa faixa etária. Que imaginem só, né? Muitas vezes essa pessoa criou os filhos viraram, constituíram sua família, vão morar longe desse idoso, esse idoso muitas vezes fica viúvo ou viúva, a maioria das vezes viúva, né? A mulher vive mais que o homem, e ela às vezes perde a expectativa de viver, a motivação, o estímulo, isso aí vai se perdendo aos poucos, né? Então, nós temos que entender o seguinte: como profissionais de educação, claro, educação física, antes de ser física e educação, mas como os profissionais de saúde, a gente precisa ter a questão, a compreensão de todos os nossos alunos, sabe, pessoal? Não é só os idosos, mas especificamente hoje dos idosos, a gente tem que ter atenção à saúde. O que seria a atenção à saúde? Eu acho que no nosso âmbito profissional, a gente tem que estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Eu acho que cada professor de educação física, ele deveria assegurar que a sua prática seja realizada de forma integrada e contínua nas demais instâncias. Eu acho que ele precisa pensar sempre, antes de realizar qualquer tipo de exercício, seja ele com uma intensidade mais reduzida ou mais ampla, qual o benefício ou malefício que determinado fundamento ou exercício pode proporcionar. Eu acho que essa questão de planejar, ela vai de encontro a alguns padrões de qualidades, né, de princípios de ética, de bioética, tendo em conta que a responsabilidade e atenção à saúde não se encerra só, por exemplo, do ato técnico, mas sim da resolução desse problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo, como eu falei. Eu acho que esse profissional de saúde ele deve ter uma tomada de decisão, né, de buscar eficiência, de custo-efetividade, da força de trabalho. Ele precisa possuir competências e habilidades para solucionar essas questões. Deve ter uma boa comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Lembrando que o idoso, aos poucos, ele vai perdendo alguns sentidos, então precisa fortalecer a oralidade, como também a demonstração prática, também sinestésica, realizar junto o movimento para causar estímulo, aí sim o idoso ganhar uma autonomia. Eu acho que entender que nós somos líderes, referências, exemplificar cada vez mais a questão de hábitos saudáveis, né? Administrar, né, todas essas questões físicas e motivacionais que a gente possa ter dentro da nossa aula, né? Eu acho que tudo isso é fundamental para a gente fazer um trabalho de excelência. Não basta apenas dar o gesto motor do jeito que eu aprendi. Tem que ter um jeito para lidar com o idoso, né? Muito afetivo, tem que ter muita tolerância, tem que ter paciência, para muitas vezes repetir 2, 3 vezes cada fundamento. Muitas vezes vão querer expor alguma coisa pessoal ou alguma frustração que eles têm no seu dia a dia, e cabe a nós ter a humildade para ouvir, cabe a nós a gente ter a paciência para dar sugestões, escutar, porque nada mais nada menos que às vezes ele não tem com quem conversar, e às vezes ele procura no personal ou na academia essa sociabilização, né? Você tem uma ideia, né? Eu tive algumas ocasiões trabalhando com essa faixa etária, é maravilhoso. Eu mesmo, no 2019, uma turma de idosos que eu tenho, no meu aniversário eles fizeram um bolo com a minha foto, sabe? Prepararam uma festa surpresa. É muito gostoso, porque eles têm uma grande afetividade.
Eles entendem que a gente é uma referência para eles, entendeu? E até hoje eu mantenho um grupo, só que de forma online, né? Nem todas têm essa habilidade. Aí pedem ajuda para o neto ou para alguém, né? Para utilizar algum tipo de aplicativo, mas muitas vêm acompanhando, sim, as atividades. Eu tenho uma turma em Santos e outra em São Vicente, dentro do nosso programa lá, da própria capoeira. Mas é muito legal porque elas vão dando os feedbacks necessários para manutenção desse trabalho, né? Elas vão comentando como vem melhorando através da prática do exercício as suas atividades básicas. Ah, tenho feito comida com mais gosto, tenho ficado mais tempo em pé na cozinha, tenho lavado minha casa com mais vontade, tenho passeado mais. Então, tudo isso é muito bom. Para nós, às vezes, parece ser uma coisa simples. Ah, estou conseguindo amarrar meu tênis. Às vezes não conseguia, não tinha a flexibilidade necessária, não tinha uma flexão de tronco, né? Quadril necessária. Então, é muito legal a gente perceber o aumento da flexibilidade, da força, do equilíbrio, porque com certeza isso aí vai prevenir muitas doenças, né? Que tem nessa faixa etária específica. Perguntas até aí? Quando ninguém tem pergunta, ou o professor está indo muito bem, ou está indo muito mal. Ninguém entendeu nada, aí caramba. Mas beleza. Bom, então assim, pessoal, ao longo do nosso semestre, a gente vai ter essas possibilidades de ter essa parte teórica, gente, totalmente atualizada, tá? Sou um cara que leio muito sobre essa faixa etária, porque ainda trabalho com essa clientela, então eu tenho que estar sempre bem atualizado nos últimos artigos produzidos. Mas não esqueçam nunca dessas duas palavrinhas: bom senso. Eu digo assim, se você trabalha com criança, trate-as como se fossem seus filhos. Se você trabalha com idosos, trate-as como se fossem seus pais. Então, como seus pais gostariam de ser tratados? Com simpatia, com educação, com carinho, com afetividade, com qualidade. Então, é bem por aí. Então, vai trabalhar com criança, trate-as como se fossem seus filhos. Trabalhar com idoso, trate como se fossem seus pais. É isso. Eu acho que é bem isso. Uma coisa legal de trabalhar com a terceira idade é que a gente ganha muita experiência. Eles vão contar muitos casos e tem que ser reconhecido. Tem nações, por exemplo, no Oriente, né, na Ásia, que valorizam muito os anciões, os idosos, como verdadeiros mestres, né, do saber popular. Então, eles têm reconhecimento. Tem lugares que você tem programas para os idosos retornarem para a escola. Mas para quê? Às vezes o idoso é muito bom de jardinagem, então vai ensinar uma criança a trabalhar com a jardinagem, outro na culinária, outro questão contábil, entendeu? Então são valorizados, né? Esses idosos são ocupados, porque a mente ocupada vai continuando criando mais sinapses, você reduz problemas como Alzheimer, as demências, afligem essa faixa etária, e você tem uma população mais saudável aí, correto? No longo do tempo, a gente vai ter algumas sugestões de aulas, vamos observar alguns convidados que já trabalham com essa faixa etária e vão trocar algumas sugestões com vocês. Vamos receber alguns idosos que vão comentar sobre os benefícios que eles encontraram dentro da prática do exercício físico. Vamos conhecer algumas modalidades dos jogos da melhor idade. Antigamente era JORI, Jogos Regionais do Idoso, agora é JOMI, JOMI, Jogos da Melhor Idade. A gente vai conhecer cada adaptação. Nas recomendações das autoridades municipais e estaduais de saúde, a gente vai retornar algumas aulas presenciais com muito cuidado, com agendamento, toda aquela questão específica que a gente já fez no semestre anterior, mas nas aulas teóricas vamos utilizar esse aplicativo aqui que a gente
está usando hoje, correto? Todo esse material já está sendo disponibilizado para vocês lá na plataforma no Moodle, correto? Quem precisar, tiver com alguma dificuldade, pode entrar em contato particularmente comigo, que eu encaminharei. E a primeira tarefa, como eu falei, para daqui a um mês, grave um idoso praticando exercício físico ao seu comando. Né? Qual o exercício que você ofereceu para ele, por quê, conta um pouco da anamnese, conta a questão social, fisiológica desse idoso, por que ele tem que realizar aquele exercício, qual o benefício está sendo gerado, certo? É uma apresentação aqui pelo Google Meet. Peço a gentileza que vocês fuçem bem esse aplicativo. Ele é bem parecido com o Zoom, mas como eu falei assim, por que você não usa o Zoom? O Zoom a gente tem gratuito, né? Esse aqui eu tenho particular, esse Google Meet. Outra empresa me fornece ele como funcionário, então eu uso aqui para cá também e eu consigo gravar, ou seja, nossa reunião está sendo gravada. Depois eu vou postar na minha página do YouTube e ponho o link no Moodle para o pessoal assistir. Né? Hoje a gente teve muitas faltas, né? Então estamos com 5 amigos aqui, mas eu prezo mais a qualidade e não a quantidade, por isso estamos aqui reunidos desenvolvendo a aula aí ao longo do tempo. Bom, na semana que vem a gente já começa abrindo a questão fisiológica. Se eu não me engano, a parte fisiológica. Então a gente vai falar item por item, cada sistema, qual foi a alteração fisiológica que aconteceu. E aí a importância de perceber quais doenças que a gente pode, através do exercício físico, prevenir. Então é bom a gente acompanhar bem firme isso, porque gera também um bom comercial, né? Bom comercial para o trabalho de vocês, nosso trabalho. Então vocês vão conhecer na semana que vem estas questões. Minha página está Mestre Márcio Capoeira Escola. Depois eu mando o link lá na nossa grupo de WhatsApp, tá, Felipe? Mas aí tá no Moodle também. No Moodle eu já gravei essa aula. Hoje mesmo eu já vou colocar, mais tarde eu vou colocar o link dessa aula para assistir de novo quem quiser, para anotar algumas coisas quem quiser, tá bom? Mas o material teórico vai ser todo disponibilizado. Na verdade, acho que já tem um grande material teórico lá. Acho que eu já coloquei do mês inteiro. Dê uma olhada lá, tá? Depois, para vocês observarem isso aí. Então, na semana que vem já vai ter essa questão. É bastante intensa a semana que vem, é muito conteúdo. Então, vale a pena a gente prestar bastante atenção, porque quando a gente fala fisiologia, às vezes dá um frio na espinha, né? Lembra do Alexandre? Mas vai ser tranquilo. Eu vou explicar item por item de uma maneira bem agradável, dando alguns exemplos e até exercícios que podem favorecer. Uma coisa que eu queria já deixar bem clara para vocês. Quando for trabalhar com idoso, uma dica de anos que eu venho desenvolvendo, em 25 anos de carreira. Não trabalhem apenas especificamente o gesto motor. Vai dar lá a sequência. Trabalhem também o psicológico, o mental. Por exemplo, façam eles contarem as repetições. Tá lá na esteira, faz eles conversarem ao mesmo tempo que andam. Tá lá na bicicleta, faz conversa. Ou dá algum exercício de lógica, ou alguma questão, por exemplo, vou brincar aí com vocês, tô com uma máscara aqui na mão, vou jogar para vocês me devolvem. E aí, ao mesmo tempo, a gente está fazendo um agachamento. Agachei, joguei a máscara. Aí você pegou, agachou, jogou. Só que quando a gente jogar a máscara, vamos falar o nome das capitais brasileiras. Então, vou lá, fiz o meu agachamento, joguei a máscara, falei, Salvador. Aí joguei para o Júnior fez o agachamento, jogou para mim, falou, Florianópolis. Faz eles raciocinarem ao mesmo tempo do exercício. Isso é muito legal. Já tem estudos que dizem que realmente diminui problemas envolvendo o córtex cerebral.
como Alzheimer, como demências que podem ser causadas, a própria, a própria coordenação motor em geral, que é desenvolvida, né, pelo sistema nervoso central. Então, tudo isso, se eu, apenas eu trabalhando o corpo ao mesmo tempo a mente. São atividades bem psicomotoras que vão favorecer esse idoso no âmbito geral, tá certo? E aí depois, na semana que vem, eu vou publicar como é que vai funcionar esse trabalho aí, que vai valer atividade um. Mas já vão pensando no perfil de uma pessoa, alguém que vocês têm próximo, ou que consiga fazer sua aula online, tá certo? Só vou precisar de um minuto dessa gravação para você expor daqui a um mês essa atividade aí. Beleza? Bora para a gente fazer uma interação rápida? Márcio, Oi, pois não, Thales. Pode falar, oi, Thales. Márcio. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Caso a gente não consiga encontrar um idoso, como que a gente faz para Então, fazer essa atividade? perfeito. Pode ser uma pessoa na meia idade, entendeu? Idade? Meia idade, é 45 para cima, por exemplo. Mas o Ah, perfeito. ideal é que a gente tente achar. E aí fica também, às vezes, dos amigos, também às vezes sugerir. Às vezes tem amigo que conhece mais que um, mais que dois, Ah, tá. e pode sugerir também, tá? Aconteceu das outras vezes isso. Exatamente a dúvida que você tem, poxa, eu moro sozinho, tal, não conheço ninguém aqui em Santos. Aí às vezes, mas eu tenho duas, três pessoas que eu posso te indicar. Aí um amigo indica para o outro, a gente consegue fazer isso aí, tá? Mas temos um mês pela frente, então estou avisando com bastante antecedência para a gente tentar alcançar isso aí. Tá bom, legal. Obrigado, Márcio. Imagino. Queria aproveitar, né, que o Thales já falou um pouquinho, queria passar para vocês qual é a expectativa aí que a gente tem desse semestre aí, o que vocês esperam, que é legal cada um se colocar agora nesse momento. Thales, já que você está com o microfone aberto, já vai nessa, meu irmão. Eu não estou com a câmera porque eu não estou conseguindo abrir aqui. Tá dando algum problema e eu não consigo abrir a câmera. Não Tá tem bom? problema, mas pode falar, que a gente escuta. Tá. Vamos lá. Qual a minha expectativa para o Isso, qual a semestre? expectativa para esse semestre? Olha, eu espero que esse ano, né, seja um ano diferente do ano passado, né? Eu acho que vai continuar sendo um ano bem desafiador, né, para todos nós. E em relação à disciplina, eu acho que vai ser muito interessante. É um público que necessita muito, né, de atenção de um profissional, né, ao lado dessas pessoas para prescrever um treino, né, para alguma o exercício físico, né, em si. E eu, no meu caso, eu tenho duas avós ainda, né? Tenho uma avó que é camada, que mora, e tem uma outra que não tá camada, mas tá bem doentinha, né? Eu cresci muito com eles, com todos os meus avós, na verdade. Então, eu sei bem a necessidade que é eles estarem se movimentando, né? E tenho um carinho muito grande por esse público. Legal. Infelizmente, né, a gente passa por esse processo de envelhecimento e a gente não quer ver, né, nossos avós, os nossos pais nesses estados, né, mais acamados. Por isso, tão importante o trabalho do profissional de educação física, para a gente tentar prevenir essas possibilidades. Mas tenha certeza, Thales, que os avós aí tenham orgulho de você, esse cara tão legal que você é, tão inteligente, tão fantástico. Beleza? Obrigado pelas palavras, Márcio. Vamos lá, quem pode já continuar?
Ô, André, tá baixo aí, cara. Meu mute aqui, ó. Mas consegue escutar, não? Mais ou menos. Não vai dar pra falar. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Quem pode continuar? Júnior, Felipe ou André? Vamos lá. Meu áudio tá bem ruim, Márcio. O Felipe falou que não dá pra escutar, parece. Dá para ouvir baixinho, mas dá para ouvir. Pode falar. Dá pra ouvir? Então, bom, eu já não tenho os meus avós, porém, meus pais já estão na terceira idade, né? Eles não moram aqui em Santos, mas eu tenho contato constante com eles, né? E eu acho que é importante, inclusive aqui na nossa cidade tem bastante concentração de idosos, né? Então, eu acredito que o nosso trabalho seja essencial aqui para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Muito bem. Seus pais moram aonde, André? Então, meu pai ele mora em Ribeirão Pires, minha mãe está morando em Lagoa Santa, interior de Minas. Eles são divorciados, casaram novamente, enfim. Vai fazer uma aula online com eles, hein? Então, provavelmente eu faça com a minha sogra, porque eu moro com eles, né? Meu sogro e minha sogra, eles já são casados. Ah, legal. Aí já ganha uma moral com o sogro e com a sogra. Legal, Andrezão. Prazer em revê-lo, cara. Prazer foi meu. Felipe, será que você consegue falar? Será que teu microfone tá funcionando? Tenta aí. Tá bom? Tá ótimo. Tô ouvindo legal. Beleza. Então, eu moro com a minha esposa e a minha sogra. A minha mãe mora próximo de casa, a 10 minutos, né? E, assim, infelizmente, tá acontecendo coisas com a minha mãe. Tipo, ela teve uma depressão após a morte do meu pai, né? Já vão fazer 9 anos que meu pai faleceu. E eu tô sempre ajudando ela, apesar de já estar trabalhando na área, né? Na academia, dando aula, tudo. Eu vivencio idosos na academia. É como você falou, tipo, não só a parte motora, a gente tem que conversar essas coisas. Eu costumo até brincar com eles, que eu falo que o professor de educação física é meu psicólogo também, né? Aí eles querem contar tudo o que acontece, essas coisas, né? E eu tô ajudando a minha mãe em tudo. Daqui a pouco mesmo eu vou até no banco para ela. Entendeu? Eu vou tentar levar ela para ver se ela faz uma caminhada também. Muito bom, cara. Muito bom. Tenho certeza que o papai, onde estiver, tem orgulho de você aí, meu querido. Tamo junto, tá? Prazer em revê-lo. Igualmente. Grande Júnior. Vamos lá, Juninho. Consegue abrir o áudio ou não? Acho que o Júnior não consegue. Bom, meus queridos. Então, só para a gente entender, é isso que a gente vai proporcionar para vocês todas as semanas. E tenho certeza que a gente vai fazer um semestre bem intenso, com bastante conteúdos e prepará-los aí para essa grande população que precisa muito de políticas públicas específicas para serem respeitadas, né? Tudo que elas fizeram na vida, a gente precisa reverenciar e dar o melhor cuidado possível. E a gente, com certeza, através dos exercícios físicos, a gente consegue prevenir muitas lesões. Beleza, minha turma? Queria agradecer o carinho de vocês, o respeito. Na semana que vem a gente tem mais e mais tarde eu posto essa aula para quem quiser rever ou quem precisar pegar algo, tá bom? Atenção lá na plataforma Moodle. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Bom dia, obrigado. Fiquem com Deus. Bom semestre. Obrigado. Obrigado, Márcio. Boa semana. Tchau. Um abraço. Tchau.